Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Freitas e esse aqui é o Aconselhamento Nutricional. Vou procurar trazer aqui no canal algumas dicas, alguns debates, algumas perguntas, algumas respostas de perguntas recorrentes e temas da atualidade sobre o mundo da alimentação, nutrição, qualidade de vida. Para começar esse nosso primeiro vídeo, gostaria de trazer algo que eu encontro muitas e muitas vezes. São comentários e perguntas que giram sempre em torno desse mesmo tema. Ah, mas a minha avó viveu 80 anos e não comia nada disso que esses nutricionistas falam. Meu avô viveu mais de 100 anos e comia de tudo e não tinha problema de nada. Ok, vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes os nossos avós iam em restaurantes? Nossos avós tinham o hábito de comer pizza semana sim e na outra também? Quanto nossos avós compravam de comida industrializada? São todas perguntas que merecem algum tipo de resposta, porque assim, a gente quer comparar laranjas com limões, limões com pêssegos. O mundo que os nossos avós viviam e que eles passaram a maior parte da vida deles era um mundo em que alimentação, falar até um pouco por mim, lembro da minha infância com os meus avós, comida industrializada de uma forma em geral, seja um salgadinho, seja uma bolacha, era muito caro. Eu lembro que na minha infância era basicamente bolacha Mabel que a gente comia, porque todas as outras eram muito caras. Salgadinho, não me lembro de comer salgadinho, a não ser aquele famoso birubiru, né? Que tem até hoje, aquele salgadinho feito de trigo, frito, né? Então, quanta gente comia disso? Muito pouco. E quanta gente comia de fruta? Eu lembro que na casa dos meus avós sempre tinha algum tipo de fruta. Outra, a gente não beliscava ao longo do dia inteiro, muito menos nossos avós. Era o café da manhã, era o almoço, era um lanchinho à tarde, era o jantar e provavelmente uma ceia antes de jantar, que era um leite, uma fruta, alguma coisa assim muito simples. Lembro que também eles não comiam até se empanturrar, eles comiam para ficar satisfeitos. Hoje a gente tem o hábito de comer até passar mal, tanto que é interessante isso, porque assim, a gente vai numa festa, vai em algum lugar e fala assim, nossa, estava tão boa a comida que eu comi até passar mal. Será que os nossos avós faziam isso? Será que eles faziam dessa forma? Será que eles tinham acesso a toda essa fartura que nós temos hoje? A resposta a essas perguntas é provavelmente não. Era um mundo muito mais difícil, o acesso a algumas coisas que hoje nós temos facilidade eram muito difíceis, né? Ter acesso à fartura, só realmente quem tinha um muito bom poder aquisitivo, uma situação financeira muito boa. Do contrário, não. Então essa é a primeira coisa, o que eles comiam? Eles comiam basicamente aquilo que tinham nas feiras e nos armazéns. Os supermercados é um advento razoavelmente novo, porque para ir no supermercado você tem que ter carro. Pega uma foto aí de São Paulo, por exemplo, anos 80, anos 70, veja a quantidade de carro que tinha. E não só São Paulo, pega cidades como Campinas, Curitiba, Salvador. Então, ou seja, muita coisa era feita a pé. E para você comprar comida a pé, você tem que comprar perto da sua casa. Então era diferente, era uma condição diferente, eram coisas diferentes que você comprava. As técnicas de conservação, os produtos químicos para conservar os alimentos, eles não estavam assim tão adiantados como a gente encontra hoje. Então era basicamente muita comida fresca, muita comida de feira. Então já começa, essa é uma grande diferença. Nós somos a geração do congelado, a geração do fast food, a geração do iFood, que agora digita lá, pega e chega na sua casa. Quanto nossos avós comiam desse tipo de coisa? Esse é o primeiro ponto. Uma coisa a gente relembrar, é interessante olhar por esse lado. Quantas farmácias existiam no centro da cidade onde você mora há 10, 15, 20 anos atrás? E hoje, quantas farmácias existem? Por quê? Nós estamos caminhando para a saúde ou estamos caminhando para a doença? Os nossos avós, a grande maioria deles não tinha acesso aos médicos, aos planos de saúde, aos hospitais. Eles só iam a hospitais e médicos quando era algo realmente muito sério. E quando não era sério? Eles tratavam com coisas mais simples, como chás, como ungüentos, como emplastos. Muita coisa a gente sabe que isso é uma crendice, mas eles não tomavam remédio para qualquer coisa. A gente não. A gente come o que não deve,
começa a sentir aquela queimação, aquele peso no estômago, o que a gente faz? Sal de fruta, Epocler. A gente tem uma dorzinha de cabeça, já vai logo tomando uma aspirina, tomando uma S, tomando um Dorflex. E os nossos avós eram assim? Muito dificilmente eram assim. Então não tem como comparar o mundo deles com o mundo nosso. A maneira como eles viviam, como nós vivemos. Atividade física. Hoje nós temos controle remoto, nós temos, como eu acabei de falar, comida que chega na porta de casa, ou a gente passa em algum lugar e traz comida. A vida está tão razoavelmente boa que a maioria de nós tem um ajudante de casa, então, ou seja, nem em casa a gente limpa mais. Então, como é que fica a nossa atividade física? A gente acorda, escova os dentes, dirige nosso carrinho, passa o dia na empresa, volta para casa, senta na frente da TV e vai dormir. Basicamente, com pequenas alterações, esse é o nosso dia a dia. Sim, tem pessoas que têm atividades físicas mais intensas ao longo do seu dia, um trabalho que precisa mais do seu corpo ao longo do dia a dia. Mas isso também tem mudado, porque esse trabalho pesado hoje em dia tem ficado muito para as máquinas. São empilhadeiras, tantas outras tecnologias do nosso tempo, né? Que ajudam a fazer isso. Mas principalmente nas cidades grandes, a gente se movimenta muito pouco. E como eram nossos avós? Pois é, eram trabalhos que exigiam muito esforço. Eles cuidavam da casa, lavavam louça, faziam comida, cuidavam do quintal, cuidavam das folhas, cuidavam das árvores. A gente normalmente contrata muitos serviços, então a gente se mexe muito pouco. E por a gente se mexer muito pouco, nós vamos lá e vamos entrar numa academia. Ah, vou fazer uma academia? Então, mesmo isso, atividade física moderada, ela é excelente para a maioria das pessoas. A atividade física com alta intensidade depende do nosso corpo, depende da nossa genética, depende do que a gente come. Nossos avós faziam atividade física intensa? Na sua grande maioria não. Eram normalmente atividades moderadas, atividades do dia a dia. Então, para que a gente pense, né? No que comemos, no que fazemos, e tudo isso afeta o nosso dia a dia. Queremos viver até 100 anos? Quem sabe a gente olha para os nossos avós e tira algumas lições dali. Esses são alguns pontos para a gente pensar. Espero ter ajudado. Espero que você medite nesses assuntos. Até o próximo. Tchau, tchau.